sua Bíblia comigo na primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Primeiro Coríntios 13. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo a ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui essa noite para te adorar, te honrar, te engrandecer, mas também para ouvir de ti, para aprender. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. O apóstolo Paulo, quando decide escrever as cartas à igreja de Corinto, ele tinha uma grande preocupação no seu coração. A igreja de Corinto era uma igreja imatura e carnal. É por isso que toda a primeira carta aos Coríntios, você vai ler muita direção do apóstolo Paulo a respeito de doutrina, de regra, de como se posicionar, de conduta. Por quê? Porque existia uma preocupação no coração do apóstolo Paulo em relação a dar um destino à igreja de Corinto. Porque a verdade é que não basta ser igreja, tem que ser igreja de Cristo. Tem que ser a igreja que comunga dos pensamentos, da direção e da unção de Deus. Então, o apóstolo Paulo chega na cidade de Corinto e começa um trabalho lá para ganhar pessoas para Jesus, pregando o evangelho. Tem muita dificuldade, porque toda a região da cidade de Corinto era uma cidade com sérios problemas de imoralidade, sérios problemas de imoralidade sexual. Então, para se chegar e falar de Cristo, existiam muitas barreiras, e barreiras intelectuais, porque você sabe, os maiores pensadores do mundo vieram da Grécia. Os homens mais inteligentes a respeito de pensamentos são descendentes de lá. Então não lidavam-se com pessoas ignorantes, não se tratava de um discurso comum e qualquer, precisava de habilidade,
precisava de conhecimento, precisava de instrução. Você está me acompanhando? Diga amém. A cidade de Corinto é uma cidade muito visitada por imigrantes, pessoas de todo o mundo, até o dia de hoje. A cidade de Corinto se tornou uma cidade turística, mas a verdade é que na época que o apóstolo Paulo chegou, ela vivia uma grande euforia por conta da instauração de um templo a uma deusa grega chamada Afrodite. Um grande templo, onde existiam 1000 sacerdotisas, que na verdade eram prostitutas. Então, para se cultuar a deusa Afrodite, tanto homens quanto mulheres subiam ao templo com uma grande quantidade de dinheiro, patrocinavam aquele momento no templo de Afrodite, junto com sacerdotisas prostitutas que proporcionavam todo tipo de espécie de orgia que você possa imaginar. Então, Corinto tinha orgulho da sua prostituição. Corinto se orgulhava mediante todas as cidades e nações ao seu redor por conta de ter um templo a Afrodite que gerava toda aquela especulação a respeito de sexo e de vida a dois. Então, a cidade de Corinto era mergulhada nessa vida de prostituição e, ao mesmo tempo, de intelecto. Homens extremamente inteligentes e sábios viviam naquela cidade. Então, não dava simplesmente para o apóstolo Paulo chegar lá e dizer para eles: Jesus morreu na cruz por vocês, entrega a sua vida a Jesus. Eles iam dizer para o apóstolo Paulo: por que ele fez isso? Qual era a visão dele? O que ele queria implementar sobre a terra? Não era uma questão apenas de uma decisão, precisava derrubar tabus de milênios, de anos de construção de idolatria, de construção de pensamento. Você está me alcançando? Diga amém. Então o apóstolo Paulo passa grande dificuldade em instituir a igreja em Corinto. Ele começa a se reunir dentro de uma sinagoga pequena. E nós, no ano passado, fomos à Grécia, fomos a Corinto, visitamos o lugar da pregação do apóstolo Paulo. E a sinagoga na cidade de Corinto, hoje, ficaram as ruínas, né? Mas exatamente no lugar onde era a sinagoga que o apóstolo Paulo pregava, tem uma oliveira plantada lá. E a oliveira não é uma árvore típica da região. Você não acha oliveira em lugar nenhum na cidade de Corinto, mas nasceu uma oliveira no meio do terreno da sinagoga. E ali, bem pertinho da onde era o lugar da sinagoga, a gente avista no alto do monte as ruínas do templo de Afrodite. Então, olha o que eu estou dizendo. O apóstolo Paulo se reunia com a igreja, tentando convencê-los do seu erro, convencê-los da sua formação idólatra, e principalmente debaixo de intelectos e pensamentos, mostrar-lhes a verdade do Evangelho, apresentar-lhes Jesus Cristo. E de frente para aquilo, de cima do monte, a construção do grande templo de Afrodite. Então observa que o Paulo se posiciona numa decisão de ensinar a igreja. Quando ele escreve a carta, ele começa entendendo que ele precisava levá-los a um nível de maturidade e conhecimento, para que todos os valores pelo qual Deus estava ensinando não se perdessem. Então ele se inspira, ele começa explicando à igreja como se comportar, o papel de cada um dentro da igreja, como que eles deveriam viver a comunhão em Cristo. E aí o capítulo 12 todo Paulo oferece em ensinamento sobre dons. Por quê, pastora? Porque a igreja de Corinto era novinha, tinha pouca gente, mas ela foi imediatamente abençoada pelo poder do Espírito. O Espírito Santo abençoou aquela pequena comunidade cristã em Corinto, e os membros foram cheios do Espírito Santo, foram batizados em línguas, foram ministrados debaixo de profecia, de unção e de revelação. Então, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, tem todo o carinho de
explicar dom sobre dom, de revelar o segredo de cada dom. Por quê? Que o Espírito Santo havia abençoado a igreja com aqueles dons, qual era a importância da igreja ter aqueles dons, e ele vem explicando tudo. Só que aí ele chega para nós no capítulo 13, porque a carta não tem capítulos, divisão de capítulos, tem para nós, para facilitar a nossa leitura. E ele chega então no 13, versículo 1, e ele começa a expor a igreja de Corinto o verdadeiro sentido do Evangelho, o que realmente tem importância para Deus. Por quê, pastor? Porque Paulo começou a se preocupar, que a igreja era pequena, estava começando, mas foi logo batizada pelo Espírito. E as evidências e os sinais começaram a chamar a atenção. A gente fica presa a essas coisas. E é claro que isso começou a encher o coração daqueles homens de quê? De vaidade. Eles começaram a declarar o quanto eles eram cheios de Deus, porque falavam em línguas, falavam na língua dos anjos, eram cheios de dons, eram ministrados através da palavra profética, palavra de conhecimento e de sabedoria. Eles começaram a se gabar por terem todo esse tipo de experiência. E o apóstolo Paulo diz, então começa a narrativa do capítulo 13, dizendo para eles, eu preciso que vocês entendam. Porque se não houver entendimento do que realmente importa para Cristo, essa igreja vai se perder. Vocês precisam alcançar a mensagem, o que realmente tem importância para Deus. Aí observa, nós vamos ler versículo por versículo, que eu vou explicar todos eles essa noite, amém? Então diz assim, ainda que eu fale as línguas dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. O apóstolo Paulo começa narrando assim, que bom que o Espírito de Deus visitou vocês, que bom que vocês foram batizados e cheios de uma unção, que dá autorização para vocês falarem línguas estranhas. Quantos aqui são batizados e falam línguas estranhas? Levanta a sua mão para eu ver. Que bom que esse Espírito nos visitou com essa unção, com esse dom. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz. Mas mesmo assim, se ainda você tiver o dom da ministração em línguas, que chama glossolalia, que é o termo da língua do céu, da língua com os anjos, ele diz assim, se você não tiver amor, será como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ele usa dois elementos, dois símbolos de culto pagão, onde se fazia som, onde se fazia barulho, mas não tinha a menor importância para Deus. Então olha o que o apóstolo Paulo diz para eles. Eu estou preocupado com vocês, igreja, porque vocês estão orgulhosos dos dons, mas vocês não entenderam a mensagem. Vocês não alcançaram ainda a verdade que Cristo quer de vocês. Não vai valer a pena ser batizado em línguas, falar em língua estranha, falar a língua dos anjos, se você não aprender a ter amor. Se você não aprender a ter amor, tudo isso que você está fazendo, você vai pôr amor nas minhas palavras, mas é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Isso que você está fazendo só está fazendo barulho, não está agradando ao coração de Deus. Você me alcançou, diga amém. Aí continua, versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então observa. Obrigada. Então observa que ele continua falando de manifestação de poder. No primeiro versículo ele fala de línguas, de falar em línguas estranhas. No segundo ele fala da profecia. Ele diz, que bom que vocês foram visitados por esse Espírito que derrama sobre os homens e sobre as mulheres uma unção profética de falar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, de ter revelação de segredos, de conhecer os mistérios das Escrituras. Que maravilha! Mas se você não aprender a ter amor, nada disso vai ter importância e significado. E aí ele piora um pouco mais. Porque eu não sei o quanto isso te preocupa, mas a mim me preocupou muito. Porque ele diz assim, ó, ainda
que eu tenha tamanha fé, ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada. Durante toda a estada de Jesus na terra, um dos assuntos que Jesus mais pregou foi a fé. Jesus ensinava os homens a terem fé, desafiava os homens a terem fé. Por muitas vezes Jesus falou: vocês precisam crescer na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vocês têm que estar preparados para viver de fé em fé. Mas observe o que o apóstolo Paulo diz: não importa ser cheio de unção, da palavra profética, falar em profecia, conhecer mistérios, entregar revelação, encontrar segredos de Deus. Não importa saber de todas essas coisas. Vou piorar: não importa ter fé, e uma fé pautada, uma fé firme. Se não tiver amor, você não será nada. Observa o peso dessa palavra, porque o apóstolo Paulo mexeu com a gente, mexeu com o nosso entendimento. Por quê, pastora? Porque os sinais aparecem. Os sinais geram a vaidade, os sinais geram orgulho, e nós nos orgulhamos de sermos cheios de dons, de talentos, de unção. Nós nos orgulhamos de sermos cheios de algo que é derramado pelo próprio Espírito de Deus. Nós nos orgulhamos de sermos desafiados em fé. Cremos no sobrenatural, cremos no impossível. O problema é que o apóstolo Paulo disse: igreja, aprenda. Não importa viver todas essas experiências, se você não conseguir compreender o amor. Se você não entender a importância do amor no chamado de Cristo, não importa o que você vive de poder, não importa as suas experiências, para mim, você nunca será nada. Observa o texto, capítulo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso é. Então ele fala da terceira coisa que faz o homem se sentir orgulhoso: tzedakah, caridade. Eu ajudo os pobres, eu me preocupo em levar comida para os moradores de rua, eu todo mês trabalho para que eu possa ajudar e abençoar as pessoas carentes. Amigo, glória a Deus, aleluia. Se você o faz, é porque o Espírito de Deus o convenceu a fazer. Se você o faz, é porque o Espírito de Deus visitou a tua alma. Mas observe o que o apóstolo Paulo diz: mesmo se você passar uma vida inteira fazendo caridade, mesmo se você passar uma vida inteira ajudando aqueles que precisam, se você não aprender o amor que Cristo quer ensinar, você nada vai aproveitar disso tudo. Pastora, que discurso duro. Não briga comigo não, briga com o Paulo. O Paulo queria ensinar a igreja imatura e carnal, a entender que todos os benefícios de ter uma vida espiritual são para ser usados em prol do Espírito, nunca em prol do homem. Porque tudo que se torna em prol do homem se vira vaidade, vira soberba. Eu sou cheio de poder, eu tenho revelação, eu tenho unção, eu tenho a profecia, eu conheço os mistérios, eu conheço o segredo, eu falo língua, eu falo com os anjos, eu ajudo os necessitados, eu tenho uma vida de caridade. E aí Deus vai olhar para mim e para você e vai dizer: mas qual a parte que você não aprendeu sobre o amor? Qual a parte sobre o amor que você deveria ter aprendido e não aprendeu? O apóstolo Paulo se empenha a ensinar àquela igreja o conceito verdadeiro da pregação do Evangelho. Por quê, pastora? Porque nós ensinamos a igreja a crescer, nós envolvemos a igreja nos mistérios do Espírito, nós levamos a igreja a desenvolver uma vida espiritual, mas por muitas vezes negligenciamos a principal essência dessa pregação, que é o conhecimento do amor de Deus, que é o conhecimento do que realmente é amor. Observa comigo que no versículo 4, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo vai definir esse amor para eles. Por que o apóstolo Paulo vai fazer isso?
Porque o termo amor em grego pode ser traduzido por 4 palavras. Ágape, que é o amor verdadeiro, o amor pleno, o amor que é divinamente inspirado em Deus. O segundo termo, que também pode ser traduzido como amor, é eros, que é o amor sensual, é o amor que envolve relacionamento sexual, carne, pele, eros. A terceira palavra, que também pode ser traduzida como amor, é philos, que representa o amor de companheirismo, o amor de amizade, o amor que sentimos uns pelos outros como amigos e companheiros. E por último, a palavra estorge, que é o amor que traz como referência o amor de um pai para um filho, o amor de uma mãe para um filho, ou para nós, o amor de uma mãe para um filho adotivo, ou de uma mãe ou um pai para um filho espiritual. Você está me alcançando? Diga amém. Então, o apóstolo Paulo sabia que eles tinham definições de amor diferentes. E quando o apóstolo Paulo diz assim: não importa você ser batizado no Espírito e falar línguas, não importa você ser cheio da profecia e da revelação, não importa você fazer caridade, se você não tiver amor, nada disso tem valor. É lógico que gerou neles curiosidade de entender que amor que o Paulo está falando, de que amor o Paulo está falando. E aí então o apóstolo Paulo começa a revelar o amor ágape, o verdadeiro amor, o amor que é divinamente inspirado no Senhor, o amor que tem Cristo como a nossa maior referência. Você está entendendo? Diga amém. Aí observa o que ele diz. Eu vou trocar a palavra amor por ágape para você ler. O ágape é paciente. Então vai começar a dar ruim para você a partir de agora. Prepara o lombo, aleluia. Porque tudo que está fora da paciência não é ágape. Uma das características do ágape é ser paciente. Olha a outra característica. O ágape é benigno. Benigno é fazer o bem. O amor ágape faz bem. Então tudo amor, sentimento de amor que te cria dor, que te faz mal, não é ágape. Porque o ágape é o ágape te preenche. O ágape te faz bem. Você está entendendo? Diga amém. Observa o texto. O ágape não arde em? O ágape não arde em? Ai, ai, ai. Então, se tem ciúmes, é eros. Se tem ciúmes, é filos. Porque de amizade é eros, porque é carnal, de homem e mulher, tem ciúme. O ágape, não. Por que não, pastora? Porque o ágape não é medido por isso. O ágape não arde em ciúmes. O ágape tem segurança em si mesmo. O ágape tem consistência em si mesmo. Observe o que ele diz. O ágape não se ufana. Se ufanar significa se orgulhar. O amor ágape não se orgulha. Olha você. Ah, pastora, Deus está trabalhando tanto na minha vida. Deus está me fazendo amar as pessoas. Deus está colocando um amor em mim tão grande, aleluia. E eu tenho sido aperfeiçoada nesse amor. E olha que eu tenho me tornado uma pessoa melhor. E a cada dia mais eu tenho feito, eu tenho acontecido. E Deus está só olhando. Aí Deus pensa assim, que amor é esse? Que ágape não é. Por quê, pastora? Porque o ágape não se orgulha. Porque o ágape já entendeu que toda obra é do céu, toda obra é do Senhor, e só Ele é digno de honra, glória e louvor. Aplauda ao Senhor. Acompanha aí. Aí ele diz: o ágape
não se ensoberbece, ou seja, não fica cheio de soberba. Ninguém faz a obra do Senhor que eu faço, aleluia, porque eu faço com muito amor, porque eu dou tudo de mim, porque eu faço mesmo tudo que o Senhor, aí Deus está olhando dizendo, que amor é esse, hein? Porque o ágape não se enche de soberba. Quem é você? Quem é você? Senão um vasinho de barro feito pelas mãos do olheiro. Quem é você? Senão vermezinho de Jacó. Olha o que o Paulo diz. Versículo 5. O ágape não se conduz inconvenientemente. Olha você. As pessoas lá da igreja não me amam, não. Sabe por quê? Porque não me chamaram para a festa. Todo mundo foi convidado para a festa, eu não fui convidado para a festa. E aí você começa a dar um bom dia, uma boa noite, meio trincado. Boa noite, irmão. Por que você está falando assim comigo? Deixa Deus usar a sua consciência. O ágape não se comporta inconvenientemente. O amor ágape, ou você tem, ou você não tem. Ele continua, observe. O ágape não procura os seus próprios interesses. Ai, ai, ai. Olha você. Olha, que chegou um irmãozinho lá na igreja. Aleluia. Eu fui logo cumprimentar da paz do Senhor, receber ele com todo amor. Que vai, né? Vai que esse é o varão da minha vida. Vai que é esse que Jeová está separando para mim. O ágape não busca os seus próprios interesses. Você não tem que amar ninguém por interesse. Você não tem que decidir amar ninguém porque isso vai trazer algum tipo de benefício para você. O ágape não faz esse tipo não se comporta dessa forma. Você está alcançando? Diga amém. Olha o apóstolo Paulo ensinando a igreja imatura e carnal a entender que para viver o amor que Cristo quer ensinar, nós precisamos estar dispostos a mudarmos. Precisamos estar dispostos a entendermos, a alcançarmos que amor é esse. Um amor que foi traduzido por ação e que mudou a minha vida e a sua vida. Um amor que se expôs e apareceu diante do mundo para mudar a minha vida e a sua vida. Ele continua, acompanha comigo. O ágape não se exaspera, que significa não se irrita. Não fique irritadinho porque o irmão não está fazendo o que você quer, ou o que você acha que ele tem que fazer. Ah, eu vou largar de mão. O fulano é isso, o fulano é aquilo, não aguento mais. Pode ser qualquer amor, menos o ágape. Ele continua dizendo, olha aí. O ágape não se ressente do mal. E daí que te fizeram mal? E daí que te magoaram? E daí que te caluniaram? Aquele que vive debaixo do ágape entende que quem governa a sua vida é juiz. E que nada passa debaixo dos seus olhos sem entendimento e juízo. Que ele na hora certa vai julgar todas as coisas. Vai colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Para que se ressentir do mal? Para que guardar mágoa? Para que ficar ressentido? Para que ficar tratando as pessoas com indiferença? Aprende que o ágape entrega tudo na mão de Deus e deixa Deus ser Deus. Aleluia! Versículo 6. O ágape não se alegra com a injustiça. Ah, minha filha, tem um irmãozinho aí que não fala a tua língua. Ou então não obedece aquilo que você acha que ele tem que fazer. Aí você começa. Tomara que o diabo pegue ele mesmo. Tu vai ver. Escreve o que eu estou te dizendo. Não dou uma semana para ele estar lá no mundo de novo. Não dou um mês para o diabo virar a casa dele de cabeça para baixo. Porque ele é um rebelde. Esse tipo de amor pode ser qualquer um. Menos o ágape. Porque a Bíblia diz que o ágape
não se alegra com a injustiça. O sentimento é de perda. O sentimento é de tristeza. O sentimento é de compaixão. Meu irmão saiu. Meu irmão foi para o mundo. Meu irmão pecou. O sentimento tem que ser de dor e não de alegria. Eu não disse que aquele cara era carnal? Eu não te falei que aquele era um safado? Quem é você, meu irmão, para julgar a vida do outro? Quem é você? Aquele que está mergulhado do amor ágape não se alegra com a derrota do outro. Não se alegra com os tropeços do irmão. Muito pelo contrário, o coração tem que pesar. O que eu podia ter feito para ajudar que eu não fiz? Que tipo de palavra eu poderia ter dado para trazer para perto, não para espantar para longe? Observe. Versículo 6. O ágape regozija-se com a verdade. Tem prazer na verdade. Tem prazer em abençoar, em ser canal de bênção na vida dos outros. Versículo 7. O ágape tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo. Por quê, pastora? Porque o ágape já tem entendimento de que tudo é no tempo de Deus, debaixo da vontade de Deus, na hora que Deus determinar, que não cai um fio da minha cabeça sem autorização de Deus, que não adianta eu mover um pau, um pedaço de pedra, se não for do projeto de Deus, não vai acontecer. Aquele que está debaixo do amor ágape aprende a crer, a esperar, a suportar, porque Deus vai fazer toda a obra por mim e por você. Versículo 8. O amor jamais acaba. Vamos prestar atenção que esse versículo é complicado. O amor jamais acaba, mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será. Olha aqui para mim. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Que o amor, o ágape, é eterno. Ele não termina. Então por que logo depois ele diz, mas se tiver profecia, ele para. Mas se tiver a ciência, ninguém vê. Porque é assim que funciona. Quando existe manifestação de poder e os sinais acontecem, as pessoas despertam para eles. A observância se volta para a manifestação de poder. Tem língua estranha, tem profecia, tem mistério, tem revelação. Eu sou a favor disso tudo, glória a Deus. O problema é que ele diz, e os olhos se viram para tudo isso e eles param de enxergar a manifestação do amor. Eles param de ver o ágape, por quê? Porque o ágape não aparece, porque o ágape não se orgulha, o ágape não traz vaidade, o ágape não busca seus próprios interesses, o ágape é totalmente desinteressante. O que chama atenção é o poder, o que chama atenção é a manifestação de poder, o que chama atenção é a explicação da ciência. Mas o apóstolo Paulo diz assim, mas entenda, o ágape não tem fim. Ele só não aparece, mas não significa que ele parou de existir. Então vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, pode ser que as pessoas não estejam enxergando, mas diga, mas o ágape existe e nunca vai deixar de existir. E Deus está vendo o ágape. E aí ele termina dizendo assim, quando porém, versículo 10, vier o que é perfeito, então o que é em parte será o que ele está querendo dizer? Eu só posso medir, observe o que eu vou dizer, eu só posso medir você se eu tiver uma medida que possa ser comparativo. Como eu posso dizer se você tem ou não amor ágape, se eu não tenho a referência do ágape? Então olha o que o Paulo estava dizendo. Quando você estiver diante do Senhor, que é o resultado do amor ágape verdadeiro, todo ágape falso será aniquilado.
Porque diante da medida perfeita, todos nós seremos medidos. Diante da perfeição do Senhor, todos nós seremos medidos. Pastora, aí ele continua mais na frente, é o versículo 11. Não, deixa eu ler o 9 de novo. Porque em parte conhecemos e em parte ele está falando de dois tempos diferentes na Bíblia Sagrada. O primeiro tempo é esse que nós estamos vivendo, onde o Espírito age sobre a igreja e, infelizmente, os sinais são mais vistos do que a manifestação verdadeira de amor. E o segundo tempo é o tempo onde só o amor ágape vai aparecer. A profecia vai parar, os dons vão parar, toda a manifestação do Espírito vai cessar sobre a terra. Que tempo é esse? Que tempo é esse? Quando o Espírito Santo for levado embora da terra. Quando o Espírito Santo for levado embora da terra, não tem mais manifestação de poder. O que é que os homens vão enxergar? O que é que os homens vão poder enxergar? O ágape. Quem tiver, vai ser visto. E aí ele diz então, e aí diante da medida perfeita que é Cristo, você vai ser apresentado. E se você não estiver vivendo desse amor ágape perfeito, você será aniquilado. Porque diante da medida perfeita do amor, é que nós seremos comparados. Então deixa eu contar uma historinha para você. Para de se comparar com o teu irmão, ele não é a tua medida. Ele nunca será a tua medida de comparação. A tua medida de comparação é Cristo, e só Ele pode te medir. E aí ele continua, vamos ler. Versículo 11. Porque quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que Paulo estava dizendo? Eu entendo que todo homem e toda mulher precisa passar pelo processo. Nós precisamos vencer etapas. Ninguém nasce pronto. Quando nós nascemos em Cristo, imediatamente somos abençoados por uma unção do Espírito, não sabemos o que fazemos com ela. Quando o Espírito Santo te visita, você não sabe se você chora, se você ri, se você treme, se você cai, o que você faz? Por quê? Porque está começando um relacionamento, está começando uma experiência de dor, você não nasceu sabendo isso. Então no início, muita coisa nós vamos fazer de forma errada. Muita coisa nós vamos experimentar de forma errada. Por quê, pastora? Porque somos meninos, como crianças. Se um pai não ensinar o filho a dar os primeiros passos, e uma hora ele tem que, com o coração partido, soltar as mãozinhas, para deixar aquela criança aprender a andar sozinha, aquela criança nunca vai desenvolver as suas pernas. Ela vai cair, ela vai tropeçar, mas é necessário para o desenvolvimento. Você está me alcançando? Então o apóstolo Paulo diz, eu entendo que é necessário. É por isso que aqui na igreja, você nunca vai me ver proibindo você, amigo, na sua experiência com o Espírito Santo. Você nunca vai ver ninguém te repreendendo ou fazendo cara feia porque você está chorando, porque você está rodando, porque você está derrubando cadeiras, porque eu entendo que é a sua experiência. Eu entendo que é o seu início da sua caminhada, até que vai chegar um momento que você vai entender que você pode dominar. Que você pode dominar o poder, que você pode dominar a unção, que tudo isso está submisso a você. E com o tempo aí você vai cair se você quiser, você vai rodar se você quiser, porque a maturidade vai trazendo entendimento das coisas. Então olha o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, porque eu era criança, eu estava começando, mas amigo, eu decidi crescer. E quando eu decidi crescer, alguns posicionamentos, escolhas tiveram que mudar. Eu não posso mais continuar querendo tomar mamadeira. Eu não posso mais, depois de burra velha, querer continuar chupando chupeta, não faz sentido. Então eu preciso decidir abandonar as velhas culturas, os velhos rituais de menino. Então, amigo, vai ter que aprender a lidar com o bico.
vai ter que aprender a lidar com as desfeitas das pessoas, vai ter que aprender a lidar com as ingratidões, vai ter que aprender a lidar com a falta de perdão. Isso é desenvolvimento de maturidade. Porque quando você é menino, a primeira frustração que você passa é que você faz: eu não quero mais Cristo, eu não quero mais ter experiência, eu não quero andar com Jesus mais. É tudo um bando de falso, gente estranha. Pode até ser que você esteja certo, mas a tua reação é de menino. Porque aqueles que estão desenvolvendo maturidade no Senhor entendem que, amigo, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por traição, nós vamos passar por momentos de humilhação e de vergonha, mas decidimos confiar no Senhor. Decidimos não permitir que nada roube o amor ágape de Deus para a minha vida. O verdadeiro amor de Deus para a minha vida. Você está me alcançando? Diga amém. Observa o texto. Versículo 12. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou. Ele está falando do tempo onde nós vamos encontrar com o verdadeiro ágape, com Cristo Jesus. Ele diz: hoje nós vemos parcialmente. Por quê? Porque a mente humana não consegue compreender com exatidão o que é esse amor. É por isso que é difícil você falar. Você fala para uma pessoa assim: Jesus te ama. Ela faz cri, cri. Porque hoje a gente ama o desconhecido. A gente encontra o cara hoje e diz: valeu, parceiro, te amo, hein? Então, quando você passa uma informação para uma pessoa que não conhece a Cristo, você diz: Jesus te ama, ela vai dizer, igual a minha vizinha diz que ama minha mãe e fala mal dela pelas costas. Por quê? Porque está obscuro ainda. Não foi revelado com totalidade, não tem entendimento e compreensão total dessa verdade. Sabe por que é tão difícil entender isso? Porque o amor tem traduções diferentes, nós vimos isso no grego, mas tem linguagens diferenciadas. Tem um livro muito legal chamado As 5 Linguagens do Amor, acho que vale a pena todo mundo ler. Depois que você ler esse livro, nunca mais você vai julgar o seu irmão do jeito que você julga hoje. Porque você vai entender o comportamento dele, você vai entender as reações dele. E esse livro, As 5 Linguagens do Amor, fala exatamente isso, das nossas diferenças. Porque cada um ama de um jeito diferente do outro. Nós não amamos de formas iguais, mas o nosso problema, porque eu amo de um jeito, eu acho que o meu irmão tem que amar igual a mim. Se ele não ama igual a mim, ele não me ama. Olha você, porque você foi treinado para manifestar amor de um jeito, para viver amor de um jeito. Se o outro não corresponde às suas expectativas, na sua cabeça não tem amor. Deixa eu te falar, se você quiser anotar, anota aí, as 5 linguagens do amor. A primeira linguagem é a linguagem das palavras. É aquela pessoa que diz o tempo todo: eu te amo, hein? Você é tudo para mim. Manda mensagem de manhã, de tarde, de noite, liga. Desliga você. Não, desliga você. Ah, eu te amo mais. Eu te amo igual as estrelas. Eu te amo igual o infinito. E aí, olha como é que ela vive. Ela manifesta o amor dela falando. Aí ela fica assim para você: você nunca disse que me ama. Você nunca disse que me ama. Eu falo que te amo todo dia. Você só faz assim, aham. Custa falar que me ama? Custa dizer alguma coisa? Porque na sua cabeça, o outro só te ama se fizer exatamente o que você faz. Segunda linguagem do amor, qualidade de tempo. É aquela pessoa que diz assim: eu vou largar tudo para ficar 30 minutos com você hoje. Eu vou deixar de ir no Maracanã ver o Flamengo para ficar com você, para a gente passear no shopping. Eu vou cancelar tudo para a gente passar um final de semana junto, porque você é mais importante que qualquer coisa na minha vida. Qualidade de tempo. Decide demonstrar isso dando o melhor que ele tem. Você está entendendo? Diga amém. Aí ele diz assim para você:
Você nunca me fez uma surpresa. Você nunca saiu do trabalho e veio me visitar. Aí você diz, mas por que eu faria isso? Porque eu faço isso por você. Quantas vezes você desceu do trabalho, eu estava lá embaixo esperando você. Aí você diz, não, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque ele cobra a manifestação de amor que ele tem, a linguagem de amor que ele expressa. Você está alcançando? Diga amém. A terceira linguagem do amor são os presentes. Tem gente que se manifesta, que manifesta o amor dando presente. Compra presente. Eu falei aqui no culto das 5 horas. Tem pessoas na igreja, membros da igreja, que eu troquei 2 palavras. Paz do Senhor. 3, paz do Senhor. E que todo dia, toda data festiva traz uma lembrancinha, traz um chocolate, traz um bombom. Pastora, para a senhora, nunca tive uma oportunidade de relacionamento. Mas é a forma que eles têm de dizer, pastor, eu amo a senhora. Presenteando. Não entra na minha mensagem não, varão. Esse é o meu momento. Guarda a tua onda aí. Então, tem muita gente que se expressa dessa maneira. Todo dia uma lembrancinha. Gustavo é assim, né, Gustavo? Tu gosta, né? Todo dia ele traz uma lembrancinha para a Michelle. Michelle é felizarda. Mas ele não pode exigir isso dela. Por quê? Porque essa é a linguagem de amor dele. A Michelle tem outra linguagem de amor, que ele vai precisar entender. Você está entendendo? Diga amém. A quarta linguagem do amor é o serviço. É aquela pessoa que você não precisa dizer, mas ela já pegou a sua roupa, ela já lavou, ela já passou, ela já alisou. Ela já cuidou, ela separou os remédios. Serviço. Vai na padaria, volta. Quando você vê, já está tudo arrumado, resolvido. É a maneira de manifestar amor servindo. Contei no culto das 5. Se você mandar um texto para o pastor Fábio, dizendo quanto você admira ele. Pô, pastor, você é uma bênção na minha vida. Puxa vida, eu aprendi a admirar o senhor, gosto tanto do senhor. Escrever. Aí o pastor vai responder para você. E aí tem irmã que já entrou em crise, né, Renata? Pastor, não me ama não, pastor. Porque eu falo uma porção de coisa para ele, ele só manda o dedinho para mim. Não, irmã, é porque você não entendeu. A linguagem dele não é falada. A linguagem dele é servindo. Ele manifesta o amor dele servindo, cuidando da minha vida e da sua vida. Serviço. Quantas pessoas demonstram o seu amor prestando-nos serviço? Você está entendendo? Diga amém. E por último, a última linguagem do amor é o toque físico. É o meu pai. Você não precisa falar com ele, você não precisa se apresentar, ele já chega. Ai. Pastor Salvador, a primeira vez que foi na igreja, quem é que estava na portaria? Meu pai. Pastor Salvador, todo durão, sério. Mané, homem não beija homem não. Deu de cara com meu pai na portaria, não teve nem opção. Meu pai já abriu os braços, já agarrou. Agarrado no pastor Salvador, ele com os olhos desse tamanho assim. Mas ganhou ele para Jesus. Porque a manifestação, a forma como que ele tem de expressar o amor é fazer um carinho. É dando um beijo, é dando um abraço. Tem muita gente aqui na igreja que manifesta o seu amor abraçando uns aos outros. Acolhendo uns aos outros. Você está entendendo? Diga amém. Então entenda a importância dessa palavra do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Ele estava dizendo, eu preciso que vocês cresçam e deixam de ser a igreja imatura e carnal. A igreja que vive um amor eros, um amor de carne, um amor que busca só sexo, interesse. Um amor que busca só vínculo de amizade. Ou um amor que justifica apenas o amor de pai para filho, de filho para pai. Eu não estou proibindo vocês de experimentarem esses outros amores. Vocês são livres para amar, um homem amar uma mulher,
para amar os seus amigos. Tem sempre um irmão mais chegado mesmo, onde a gente desenvolve um amor fraternal, um amor pautado na amizade, no carinho, no companheirismo. Isso é filos. O amor de um pai para um filho, de um filho para uma mãe. Tudo isso é válido. Jesus não nos proibiu de viver nada disso. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é: entendam, vocês não serão julgados por essas outras experiências de amor. Deus vai visitar vocês e vai julgar a vida que vocês têm levado diante de Cristo, mediante o amor ágape, mediante o amor que vem da parte de Deus. Que amor é esse, pastor? O amor que não busca os seus próprios interesses, o amor que decide amar. Quantas vezes eu já ouvi assim: pastora, como é que a senhora faz isso? Esse camarada, a senhora sabe o que esse camarada fez? A senhora sabe quanto esse camarada te prejudicou? Como é que a senhora consegue? Eu digo: amigo, eu já entendi, não sou eu. Tudo que fizerem contra mim estão fazendo para o próprio Deus que eu sirvo. Então é Ele que vai me justificar. Então eu não vou me desgastar, não vou ficar de cara feia, não vou expelir pessoas, não vou parar de falar, bloquear pessoas no Facebook, porque não reagem da forma como eu gostaria, não responde à minha altura. Por quê? Porque isso não é ágape. Isso pode ser qualquer outro tipo de amor, mas ágape não é. Então o apóstolo Paulo estava dizendo: eu preciso que essa igreja cresça, eu preciso que essa igreja fique madura. Por quê? Porque Deus vai cobrar. Vocês foram tão visitados pelo Espírito, são homens e mulheres tão cheios da unção e do poder, mas o que vai adiantar isso tudo se vocês não conseguem amar? Se vocês não conseguem experimentar esse amor verdadeiro? As pessoas não fazem o que vocês acham que elas têm que fazer, acabou o amor. Pessoas saem da sua célula, acabou o amor. Não fala: quero que morra, não me procure. Que amor é esse, varão? Não adianta ser cheio do poder, se não tiver amor, vai ser nada. Não adianta ensinar as pessoas sobre fé, se não tiver amor, não vai ser nada. Tem que aprender o conceito do amor de Cristo. E como aprender o conceito de amor, se não através dos próprios exemplos de Jesus? Jesus nunca disse um eu te amo para ninguém. E a Bíblia Sagrada diz que ele foi o homem que mais amou o mundo. Se hoje nós dependêssemos do eu te amo de Jesus, estava todo mundo ferrado. Porque hoje a geraçãozinha é carente. Poxa, ele diz que é meu pai, que é meu parceiro, mas nunca me disse eu te amo. Porque o amor precisa muito mais de expressão do que de palavras. Jesus manifestou o amor dele pela humanidade servindo. Eu me fiz de servo e me entreguei pelos meus amigos para dar a eles vida e vida em abundância. Esse é o maior amor que a Bíblia diz de já ter existido sobre a terra. Olha o que Jesus propõe para mim e para você. É fácil amar os seus amigos. Eu quero que você aprenda a amar os seus. Como é que a gente ama inimigo? Não vai ser mandando um coraçãozinho no zap. Não vai ser dizendo: vem cá que eu quero te dar um abraço. Vem cá que eu quero servir você. Como é que a gente aprende a amar o inimigo? Deixando o amor de Cristo ministrar em nós. Que é o amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta. O amor que entende que eu não posso desejar o mal do meu irmão, mesmo no fundinho ele merecendo. Mesmo que a minha razão diga que era melhor que ele sumisse como vapor. Eu não posso desejar. Por quê? Porque o ágape não busca isso. O ágape não se comporta dessa maneira. Você está entendendo? Diga amém. Olha, a preocupação de Paulo era fazer com que aquela igreja crescesse e entendesse. E é o que eu quero fazer essa noite. Eu louvo a Deus porque o Espírito se manifesta entre nós.
Eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja cheia de homem e de mulher falador de língua estranha, cheio de experiência do poder, homens e mulheres que Deus tem usado em profecia, em revelação, em conhecimento, em sabedoria, onde Deus tem derramado dons de cura, onde Deus tem usado para abençoar a igreja. Mas entenda, nós não vamos ser reconhecidos pelo Senhor se só vivermos disso. O mundo lá fora precisa enxergar ágape em nós. O mundo lá fora precisa olhar para mim e não ver a unção que eu tenho. O mundo lá fora precisa me ver e enxergar o amor ágape de Deus na minha vida, que dá testemunho, que anuncia Cristo, que se esconde para que a glória seja do Senhor, que não faz buscando nada para si mesmo, mas que o tempo todo para revelar Cristo para as pessoas. Se você não viver essa vida, você vai ser como um instrumento que só faz barulho. Infelizmente a igreja dos últimos dias tem sido igreja que só faz barulho, porque o mundo está esperando enxergar o ágape em nós. O mundo está esperando enxergar o ágape em mim e em você. E esse é o nosso papel como cristão verdadeiramente. A Bíblia no capítulo 12 diz em Coríntios: busque com zelo os dons. Tudo que você buscar, Deus vai te dar. Se você quer experimentar de todos, busque, porque todos Deus vai permitir que você viva. Mas entenda, isso é coisa dessa terra. Isso é coisa para manifestar aqui, para o incrédulo ver e aceitar. Mas para mim, o que vai valer e o que vai servir é você viver o amor ágape. É você experimentar do amor que você recebeu de Deus e replicar ele na vida dos outros. Se um dia eu fui perdoado da minha multidão de pecados, quem sou eu para julgar o meu irmão? Se um dia ele me tirou da sujeira, da imundície, me estendeu a sua mão forte e me tirou de lá, quem sou eu para ridicularizar meu irmão que está na lama? Quem sou eu para apontar o meu dedo para o meu irmão? Porque se eu vivi o ágape, eu tenho que ministrar o ágape. Se eu recebi o ágape de Deus, se foi o amor ágape que me amou primeiro, é esse amor que eu tenho que dividir com as pessoas. Mesmo que eu não tenha muito jeito, ou eu vou demonstrar esse amor falando, ou eu vou demonstrar esse amor servindo, ou eu vou demonstrar esse amor dando o meu melhor tempo, ou eu vou demonstrar esse amor presenteando, sendo grato, não importa. Não é a forma como você vai ministrar esse amor, é não parar de ministrar esse amor. Não importa como as pessoas se enxergam, o importante é que Deus sabe quem está vivendo o ágape e quem não está vivendo o ágape. Amém ou não amém? Fique de pé no seu lugar. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o... Então, amigo, esquece tudo. A igreja vai treinar você para ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Mas você precisa se permitir ser treinado pelo próprio Jesus. A olhar o mundo com os olhos dele. Quando eu vejo pessoas sofrendo pela ausência de Deus, o meu coração aperta. Por quê? Porque eu fico imaginando, deve ser esse o sentimento do Senhor. Quando Deus olha o mundo e vê o mundo virado de cabeça para baixo, como Paulo via Corinto, mergulhado em prostituição, em orgias, o templo de Afrodite, as imagens de Apolo espalhadas por toda Corinto. Apolo era o deus da beleza, tinham imagens do Apolo espalhado por tudo que é lugar, exatamente para que homens contemplassem a beleza de Apolo, gerando neles desejo por outros homens. Corinto se tornou quase a capital do homossexualismo daquela época, por conta da influência deles. Paulo olhou Corinto e só enxergava isso, e a igreja ali pequenininha no meio desse turbilhão de coisas. E Paulo falou assim, se eu não falar alguma coisa que possa mudar, eles vão morrer. Porque eles vão ficar lutando com a força do braço deles, com a unção que o Espírito derramou, mas não serão aprovados por Deus. E eu quero que eles sejam vistos,
e aprovados por Deus. Da mesma forma que Deus tem olhado para nós nos dias de hoje, o mundo está aí virado de cabeça para baixo. E a igreja é preocupada em mostrar poder. A igreja medindo força de quem tem mais fé. A igreja medindo força para saber qual é aquele que tem a profecia mais poderosa e exata. Onde Deus está olhando e dizendo: cadê a igreja que manifesta o ágape? Cadê a igreja que eu ensinei a viver o ágape? A olhar para mim como exemplo e viver de mim todo o exemplo da sua vida. Nós vamos adorar o Senhor essa noite. E eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir ao altar dizendo para o Senhor: me deixa aprender a viver esse amor. Da mesma forma que o Senhor tem me amado todos os dias. Senhor, me deixa viver esse amor. Eu quero manifestar esse amor na vida dos meus irmãos, na vida da minha casa, da minha família, daqueles que estão ao meu redor. Me enche desse amor. Porque ninguém dá o que não tem. E você não pode dizer: pastora, meu pai nunca me amou. Pois é, amor. Amigo, você não teve o amor storge. Não o ágape. Porque quem te amou foi na cruz por você. Quem te amou deu a vida. E quando estava naquela cruz, e ele olhando os seus acusadores, com um olhar cheio de ódio para ele, desejando que ele morresse o mais rápido possível, ele olha os céus. E quando ele olha os céus, ele diz para Deus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. Sabe por quê? Eles nunca experimentaram do ágape. Eles nunca tiveram um exemplo de ágape para mudar a vida deles. Pai, perdoa. Mas ele não vai poder fazer essa oração para mim e para você. Pergunta para mim: por quê, pastora? Porque o Espírito Santo vai dizer para ele: ei, eles conhecem o ágape sim. Porque você foi na cruz por eles, Jesus. Você morreu por eles. Você os salvou. Você os libertou. Você os curou. Você os amou. Mesmo eles sendo pecadores imundos, você manifestou o seu amor. Como que eles vão dizer que não conhecem esse amor ágape? Como eles vão dizer que eles não podem dar porque eles nunca receberam? Ah, eles receberam sim. Eles podem nunca ter sido amados na relação deles de casal. Eles podem ter passado a vida inteira sem construir um amigo, sem ter ao lado deles um amigo fiel que confesse amor. Eles podem ter escrito uma vida inteira onde não tiveram relacionamento com seus pais, mas eles não poderão dizer que não conhecem o amor ágape. Porque todo aquele que teve um encontro com Jesus experimentou desse amor. Ele olhou nos teus olhos, te chamou pelo nome e disse: onde estão os teus acusadores? Vá em paz, amigo, porque eu quero que você tenha direito a uma vida nova. Eu não vou te acusar, não estou aqui para isso. Eu quero que você mude. Eu quero que você tenha uma vida digna. Quando ele estende a mão sobre aqueles leprosos, quando ele cura aqueles leprosos, um só volta para agradecer dos 10. Se fosse qualquer outro, podia ter ficado bravo. Tá vendo aí o povo ingrato? O amor ágape não está ali para se encher de orgulho, de soberba. Ele está ali para fazer o que é certo. Não importa quem vai voltar para agradecer. Você não pode dizer que nunca recebeu, porque ele manifestou esse amor sobre a sua vida. O que ele quer, pastora? Você aprenda a dar. E ele não está preocupado com a forma como você vai dar. Ele só está te pedindo: dê. Dê por palavras, dê por gestos, dê por serviço. Não importa. Dê. Que é isso que eu quero de você. Amém ou não amém? Eles vão adorar o Senhor. Vem ao altar de Deus receber esse amor essa noite em nome de Jesus. Do mal, levante a bandeira do amor, que esse vento vai passar. O nosso Deus nunca dorme,
prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, não. O amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Lute com as armas do bem e obterás a vitória. Águas passadas não movem moinhos, dos seus pecados Deus esqueceu. O nosso Deus nunca dorme, sempre está vendo tudo, e num piscar de olhos Jesus toma frente sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece naquele que segue a Jesus. Olha aqui pra mim. Quando você estava sozinho, pensando em desistir, ele estava lá. Ele colheu suas lágrimas, ouviu as suas murmurações, as suas dores. E ele não aproveitou da sua dor para te corrigir. Ele só disse para você: confia, vai passar. Em todos os momentos que você precisou, ele manifestou amor. Ele cuidou de você. Ele te protegeu. Ele te libertou. Ele permitiu que a palavra da verdade chegasse para mudar a história da sua vida. Ele te conduziu por caminhos novos. Tudo isso é amor. Ele disse: filho, vamos trocar de veste? Eu quero te dar uma veste nova. Eu quero te receber na minha casa. Eu quero que você tenha acesso às minhas coisas. Isso é amor. E como hoje eu consigo lidar com essa consciência de ter recebido tanto e não conseguir passar? Porque eu não posso cobrar dos homens o que os homens me deram. Isso é dos homens. Eu não posso exigir que todos compreendam o meu amor. Isso é coisa do homem. Agora, tudo aquilo que Jesus tem derramado sobre a minha vida, amigo, eu tenho que aprender a dar. É por isso que meu coração sempre se enche de alegria quando eu vejo alguém cheio de dor emocional, se entregando a Jesus e sendo lavado pelo Espírito Santo. Porque eu digo assim: foi assim que Ele fez comigo. Como é bom poder ser instrumento na vida de alguém, poder olhar nos olhos e dizer exatamente o que um dia ele disse para mim: machucado é igual ferida, para curar tem que mexer, mas vai passar remédio e vai curar, e Ele vai fazer essa obra. É tão bom quando eu vejo alguém passando por libertação e eu lembro de mim. Olha, quando eu vim, quantas besteiras eu fiz, e o amor dele veio, me libertou das cadeias, não me constrangeu, não me envergonhou. Por que eu não vou fazer isso com meu irmão? Por que eu não vou derramar desse amor sobre a vida do meu irmão? Isso é viver o ágape. É toda vez que a minha mente me condicionar a fazer o que eu quero, a lembrança de Jesus vem até mim. E eu penso: será que era isso que o meu Jesus faria? Como Ele ia se comportar nessa hora? Glória a Deus. Você recebeu o ágape. Ele te amou. Ele te amou mais do que a sua mente pode alcançar. Ele te amou. Ele tanto te amou que por muitas vezes Ele largou todo mundo e foi atrás de você. Você tentou fugir dele muitas vezes, mas Ele largou tudo que Ele estava fazendo e foi lá atrás de você, porque Ele amou você. Ele pode fazer isso por você, mas você não pode fazer isso por ninguém.
Você não pode manifestar um tipo de cuidado, de amor por alguém? Ô amigo, vamos viver o ágape. Vamos desejar experimentar esse amor na vida dos nossos irmãos. Aleluia. Isso vai agradar o coração de Deus mais do que qualquer outra coisa que a gente venha fazer. Isso vai agradar muito mais o coração de Deus do que se a gente for cheio de um poder e de um espírito revelador. Que quando eu manifesto o ágape, eu apresento Cristo para as pessoas. Quando eu manifesto o ágape, as pessoas veem Jesus em mim. E é isso que Ele quer de mim e de você. Amém? Põe a mão sobre o seu coração e diga: obrigado, Jesus, porque um dia eu recebi o amor ágape de Deus. E eu quero ser canal e instrumento do derramar desse amor sobre a vida das outras pessoas. Me ensina a amar o verdadeiro amor que vem da parte de Deus. Diga: eu me coloco à disposição para manifestar esse amor sobre a terra. Em nome de Jesus. Se é o que você quer, aplauda ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Estenda a sua mão que eu vou ministrar a bênção apostólica. Você não vai embora antes de abraçar uns 2 ou 3, olhar no olho dele e dizer: vamos juntos ministrar esse amor poderoso sobre a terra. Amém? Ele confia em cada um de nós. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, pela tua unção. Nos guarde, nos proteja, nos liberte, nos leve em segurança para os nossos lares. Com o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré, as doces consolações do Espírito Santo, seja comigo, com você, com a tua casa, com todo Israel de Deus, até a volta do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vai em paz, querido. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.